Vou voltar lá no slide do nematelminto, então, tá bom? Aí a gente encerra 11h20, tá? Porque eu sei que vocês também têm horário aí, né? Mas dá pra gente dar uma continuidade aqui no nematelminto, então. Então, aqui, ó, o que eu tinha perguntado? Quem são os nematelmintos? Alguém lembra? Exemplos de nematelmintos? Não? A lampreia, não é? Não era um ano. Não, é lá na frente. É A, vertebrado. A ideia já vai ser dentro dos vertebrados. Aqui é um verme, não? Ó, o mais comum, lombriga. Tem a lombriga e a maioria aqui são os que causam verminoses humanas que a gente vai relembrar. Tem a lombriga, tem o ancilóstomo, que eu vou mostrar, que causa o amarelão, e tem as filárias, que causam a elefantíase, tá? O mais comum aqui, gente, é a lombriga. Então, se tiver que dar um exemplo de lombriga, de nematelminto, é a lombriga. Às vezes aparece como o nome científico, né? Ascaris. Ascaris, porque é o nome científico da lombriga, é a mesma coisa, então você chamar de lombriga ou ascaris. Só lembra que aqui a gente tem que grifar, né, porque é nome científico. Ascaris lumbricoides, no caso. Então, é um nematelminto, tá? Pensando aí, ó, pensando na parte da evolução, que a gente precisa associar? Que no plateuminto, que é a planária, a primeira vez que apareceu cabeça e corpo, tá? Agora aqui, que eu tenho que destacar de evolução? O tubo digestório completo, é a primeira vez que aparece boca e ânus, tá? Eu tenho ali nos slides, eu vou passar para vocês. Então, vamos ver se é nesse, ó. Deixa eu primeiro tirar aqui, né? Então, eles já têm, ó, eles já têm pseudoceloma. O que é pseudoceloma? É um falso celoma. Então, vai acontecer o quê? Você vai ter o animal que é acelomado até plateuminto. O nematelminto é pseudocelomado. Celoma é a cavidade que aloja os órgãos. Então, aqui o animal já está ficando mais evoluído. Ele já começa a formar um celoma, porque já está aumentando a quantidade de órgãos. Então, é o único filo pseudocelomado. Então, isso você pode citar na evolução, pseudocelomado, tá? Como tem muitas espécies que são parasitas, geralmente eles têm uma cutícula protetora, tá? Que é para impedir dos ácidos digestivos, né? Atrapalhar o animal. Então, pode citar como evolução o pseudoceloma, então, o tubo digestório completo. Se você tiver que citar uma, eu citaria o tubo digestório completo, que é a primeira vez que aparece, então, boca e ânus, tá? É no grupo da lombriga. Isso aqui é muito importante, merece destaque, tá? Tem muito aluno, eu escrevi de história, de gestório, tá? Tem muito aluno, gente, que fala que o tubo digestório completo começa no anelídeo, e não é, é no nematelminto, certo? Que mais, ó? Então, são os vermes cilíndricos, isso é importante. Então, a boca na parte anterior e no final do corpo, o ânus, a cutícula protetora. E aqui a gente tem representantes de água salgada, de água doce e de solo. Normalmente, a gente vai estudar mais as parasitas, porque a gente vai rever os ciclos, tá? E eles já têm uma estrutura que chama tubo músculo dermático. O que é isso? Ele tem mais músculo, então é um animal que se movimenta melhor, tá? Então ele vai ter uma movimentação melhor, tá? Deixa eu só marcar a Bianca aqui. Por causa desse músculo. Tubo músculo dermático chama, eu vou mostrar. Então, aqui tá dando a característica do filo, a simetria continua bilateral, né? O plateuminto ainda já tinha, né? Então, aqui tem o representante, que é a lombriga, e diferente da planária, já tem sexo separado, tem macho e fêmea, tá? O ancilóstomo, que dá o amarelão, e as filárias, que dão a elefantíase.
Então, são os 3 que a gente vai estudar mais. Tem um que causa oxiurose, um verme que chama oxiurus, que também pode aparecer quando a gente fala das verminoses, tá? Então, aqui eu destaquei o tubo músculo dermático, ó, eles têm uma camada de músculo na transversal, uma camada na longitudinal. Então, é isso que favorece maior movimento. Então, quem tem lombriga, por exemplo, o verme chega até 8 centímetros e sai o verme inteiro nas fezes, não é igual a tênia que sai os pedacinhos. E o verme mexe, porque tem o tubo músculo dermático, um tubo de músculo mais evoluído do que no plateuminto, tá? O sistema digestório completo, então, e agora a digestão é exclusivamente extracelular. Porque no selenterado, que é a água viva, e no plateuminto, eles até fazem a digestão extracelular, mas termina em intracelular, eles fazem as duas, extra e intra. Aqui já não, aqui é só extracelular a partir de nemateuminto. Então, ó, tubo digestório completo, boca terminando no ânus, e a digestão totalmente extracelular. Aqui, o sistema excretor evolui também. O que eu tenho que lembrar aqui, ó, que no porífero, no selenterado, não tinha nada para excretar. Lembra que excreção é tipo urina. É tudo por difusão. No plateuminto, é o primeiro filo a ter células excretoras. São as células flamas. Aquelas que têm um tufo de pelinhos dentro da célula, elas vão mexendo esses peluzinhos, esses flagelinhos, e o excreta entra na célula e a célula elimina o resíduo. Aqui já estão chamando de sistema, não é célula mais, já evoluiu. Então, ela tem um canal dorsal, um canal ventral, aí eles se comunicam, formam um poro único por onde vai eliminar, então, a urina, que seria o excreto, é perto da região onde fica a boca. Por que em H, ó, tubos em H? Porque lembra um Hzinho aqui, ó, tá? Um H deitado aqui. A respiração não tem, é ausente, não tem sistema respiratório. As espécies de vida livre, elas respiram por difusão, e as espécies parasitas, elas são anaeróbicas. Lá no intestino do homem, elas não fazem respiração, elas fazem fermentação para ter energia. Não tem sistema circulatório ainda, o sistema circulatório é ausente. O líquido que tem no pseudoceloma que faz as trocas, o papel do sangue, né? E a reprodução, ó, a maioria de sexo separado, macho e fêmea. Inclusive, dá para perceber qual é o macho e qual é a fêmea na maioria deles, porque o macho é um pouquinho menor. Eu vou mostrar. A fecundação interna, o macho passa o espermatozoide para a fêmea, e em geral tem larva. Então, em geral, o desenvolvimento é indireto, tem exceção, tá? Sistema nervoso, ganglionar ventral. Tem um anel nervoso aqui que funciona como um gânglio e espalha os nervinhos pelo corpo inteiro, certo? Aqui eles vivem nos mais diversos habitats, né? E muitas espécies são parasitas de animais, inclusive o homem, que a gente vai estudar as verminoses animais, rever de novo, né? E tem até verminoses de nemateumintos dos vegetais. E é aqui que eu chamo a atenção. Quando a gente estuda plateuminto, é a tênia, o esquistossomo, então a teníase, esquistossomose e a cisticercose, lembra? Agora é ascaridíase, que é a lombriga, amarelão, o ancilostomose, e a filariose, que é a elefantíase. Então, eu tenho que saber qual que é de plateuminto, qual que é de nemateuminto. Então, as principais parasitoses que a gente vai estudar são essas 3 aqui, ó. A lombriga, a ascaridíase, o amarelão e a elefantíase. Essa aqui é a oxiurose que eu falei. Pode aparecer, eu até vou comentar depois, né? Mas as 3 que estão em vermelho são as mais comuns, certo? A lombriga, ó, por isso que tem dimorfismo sexual. O macho é menor e no final do corpo ele tem uma curvatura aqui, ó, com 2 espinhos que ele usa, são as pículas, para segurar a fêmea na cópula. A fêmea, então, é maior e o macho menor. Então, isso dá para diferenciar, e também por essas espículas, qual que é o macho e qual que é a fêmea. Então, isso chama de morfismo sexual, certo? Eu não vou dar os ciclos das doenças hoje. Se alguém precisar da aula gravada lá no canal, vai estar dividida, porque quando caiu a net, ele automaticamente o Zoom converteu, né? Então, essa aula aqui, ela tá dividida. Eu vou colocar os 2 links lá, tá bom? Por causa desse probleminha aí de cair a net. Alguma dúvida aí, gente?
Não? Não, Ana. Ó, eu vou pôr essa parte do Nemateuminto, eu vou pôr ali no grupo também, tá? Quem tá fazendo o caderno, quem tá fazendo o resuminho aí, eu vou disponibilizar lá agora, tá bom? Então, ó, bom final de semana para vocês, tá bom? E até sexta. Tchau, gente. Tchau, Ana. Até Tchau, sexta. Ana. Até sexta. Tchau.